Olá, meus caros, boa noite. Vamos começar nossa live tão esperada. Esperar o pessoal chegar para que possamos começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta, nossa live Fala Doutor, Fala Clark Kennel, grande Wesley. Boa noite, Bia, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live. Vou iniciar aqui com a introdução. Vocês me dêem um feedback. Vocês estão me escutando bem? E estão vendo bem também? Só me dá um feedback aí. Olá, Patrícia, tudo bem, querida? Só me dá um feedback aqui, gente. Vocês estão conseguindo me escutar bem? E também ver como é que está a imagem, como é que está o áudio. Olá, nossa querida convidada já chegou, a doutora Alessandra. Só para me dê um feedback. Áudio e vídeo perfeito. Maravilha, maravilha. Então, vamos só ver aqui como é que eu faço para convidar aqui a doutora. Às 9 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos. Olá, doutora Alessandra, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Tá conseguindo me ver certinho? Tá me ouvindo Tudo, bem? tudo certinho. Aqui também tá tudo Ah, certo, o áudio, tá. Áudio e vídeo tá ótimo. estão certos? Então, seja muito bem-vinda. Vou fazer a introdução aqui. Meus caros, sejam muito bem-vindos à nossa live introdutória Fala Doutor. Já é um projeto antigo que eu tenho de trazer conteúdo de qualidade para vocês. Todos vocês sabem que, antes de ser advogado especialista na área da sinofilia, sou criador de cães de raça, já crio Rottweiler há 8 anos, então existe aqui com a gente aquela reciprocidade de criador para criador. Então a nossa linguagem é uma linguagem técnica, todo mundo se entende. E o grande objetivo meu é trabalhar com a prevenção e trazer conteúdo de qualidade para vocês. E qual a melhor forma de trazer conteúdo de qualidade para vocês? Trazer profissionais gabaritados para que eles possam nos ensinar, mostrar o caminho das pedras. Então a ideia de criar esse título, esse tema, essa live semanal Fala Doutor, sou eu, doutor Tiago, batendo um bate-papo profissional com médicos veterinários e demais especialistas da área da sinofilia para trazer para vocês novidades. Então eu estou muito motivado, muito empolgado com colocando em prática nossas lives. E um dos temas mais corriqueiros é a displasia coxofemoral. Acontece muito, e muitos escutam falar, e tem muita abobrinha, de muita gente que não entende, e acontece muito, doutora, de muita demanda judicial em torno da displasia. Então, existe a linguagem lá, a leiga, que fala que a displasia pode ser adquirida, ou ela é só genética, é multifatorial, como é que funciona. E eu costumo falar que o único meio que nós criadores temos de bater de frente com o Código de Defesa do Consumidor, que só fala de vício oculto e vício aparente, é comparecer de um médico veterinário profissional. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele trata o animal como um produto, como um bem durável. É como se você tivesse um celular, caiu no chão, danificou, vou mandar para, para a minha autorizada. Mas e um filhote? E um jovem, um adulto? Como é que eu vou mandar para a autorizada? E se for um erro de manejo meu, se eu deixar o animal com muito sobrepeso, se ele praticou atividades além do que deveria, então o juiz na prática, ele só vê que é vício oculto. Ah não, ó, deu displasia, deu um problema, é vício oculto. Então a minha função é trazer para vocês o quê? Uma visão profissional, para que vocês entendam um pouco mais, e para que eu também tenha onde buscar, através de um laudo, de uma médica veterinária gabaritada, para que possa proteger os meus clientes. Então, quando eu falo para vocês que o meu maior objetivo é blindar o seu canil, blindar vocês criadores, vocês também têm que estudar, procurar. Criação não é só colocar um cão para acasalar. Eu costumo falar isso. Eu vou colocar um cão para acasalar e ganhar dinheiro. Não, então separa. Não é por aí. Comece a estudar a linhagem de sangue. Comece a estudar um pouco mais sobre a sua raça. Ver quais são então, os erros e os acertos. Então vamos começar aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Tiago Sodré, criador e proprietário da Jurisdog, advogado especialista na área da sinofilia e criador de cães de raça. E dou a palavra agora para a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, então, muito obrigada pelo convite, Thiago. Eu fico muito feliz em poder falar. É um assunto que eu gosto muito de falar. E na parte de ortopedia, em especial, eu gosto muito de trabalhar com a parte de prevenção, muito mais do que com a parte de tratamento, porque a partir do momento que a gente tem um problema como a displasia coxofemoral, a gente já não tem mais o que fazer, né? Claro, tem o que fazer, mas não existe uma cura para displasia, né? Então, quando se fala em displasia, a gente tem que pensar lá no início. O início, querendo ou não, é com o criador. É ele que realmente tem que começar a identificar, claro, sem falar dos cães, da displasia em cães sem raça definida, enfim. Mas quando a gente está falando para criador, a gente tem que pensar na prevenção da displasia, né? Como é que a gente vai, que nem falou, o Código do Consumidor trata o animal como sendo um bem durável. E querendo ou não, com essa história de falar, mas é tutor. Não é tutor, né? É proprietário. Vai lá, compra, né? Ainda não é tutor, ainda é proprietário, ainda é Código do Consumidor. Então, quanto mais souberem, quanto mais a gente saber sobre esses problemas que acontecem nos cães de raça, enfim, os cães de sem raça definida também, mas como a gente está focando aqui mais na parte de criação, é muito importante a gente saber como identificar, como prevenir, como se prevenir também depois de um problema que tenha que chegar a te acionar, né? Melhor prevenir lá realmente desde o início. Então, assim, falando da displasia coxofemoral em si, ela é uma doença degenerativa, é uma doença progressiva, tá? A gente não tem, quando ela começa, a gente não tem como frear ela. Então, é uma doença debilitante. Então, é por isso que dá tanto problema, geralmente judicialmente falando, envolvendo a displasia, porque os proprietários, eles observam o animal definhando. O animal, ele para de interagir, ele fica mais triste, ele fica num canto. Cães de raças grandes, em especial, eles não conseguem levantar, né? Então, é uma doença que realmente mexe muito com a família desse cão. Esse cão que o pessoal, de repente, às vezes pesquisou, foi atrás. Ah, eu gostei muito daquele canil, aquele cachorro é lindo, os pais são lindos, eu quero aquele. Aí o proprietário do canil vai lá e diz, não, a gente dá aqui um atestado de saúde que não tem nada, os pais não têm nada. Ah, e pode ter displasia? Não, não pode ter displasia, o pai e a mãe não têm nada, né? E daí, assim, começam os problemas, tá? A displasia em si, a gente observa que tem uma perda de qualidade de vida muito maior em cães grandes e gigantes, mas isso não significa que ela não ocorra em cães pequenos e toy. Ela ocorre uma frequência alta, inclusive em alguns cães de raças pequenas, como Spitz, alemão anão. É uma raça super acometida pela displasia. Em algumas raças já se sabe que os indivíduos, até 75% deles chegam a ter displasia, então é um número muito expressivo dentro de uma raça. Em relação, tu perguntou, né, conversar sobre se essa doença ela é multifatorial, ela é adquirida, ou como que ela acontece, né? A displasia coxofemoral, ela é uma doença multifatorial. O que isso significa? Que a causa dela são diversos fatores, tá? Significa que tem o fator genético e tem mais algum fator. Ou seja, sempre tem o genético, mas dependendo do que vai acontecer do ambiente, pode piorar, pode agravar essa situação. Tá? Então, às vezes, o pai e a mãe não têm displasia. Mas como é uma doença multifatorial, às vezes a doença ela vai aparecer em cães que são sadios, em cruzamento entre cães que são sadios. Então a gente não pode, mas eu fiz o raio-x da fêmea, fiz o raio-x do macho, não tinha nada de displasia, eu posso garantir que eles não vão ter displasia. Não, a gente não pode garantir nada, tá? Em relação à parte de ser multifatorial, tá, mas a genética eu não tenho como saber, porque não existe teste genético para saber se esse animal é portador de um problema como displasia ou não. Como ela é uma doença multifatorial, ela é influenciada por diversos genes. E isso faz com que não exista ainda um teste para dizer, não, com certeza esse animal aqui tem ou não tem esses genes de displasia, tá? Isso provavelmente vai ser um assunto que talvez tu vá abordar nessas próximas lives em relação ao que existe de teste genético ou não. Mas em relação ao ambiente que a gente consegue controlar, o que a gente pode fazer? Que daí, claro, não é só desde que esse filhotinho nasce, é já desde
quando a cadela está prenha. Cadelas que estão prenhas e que são suplementadas de forma indevida, excessos de suplementos, desbalanceamento em relação à proteína, isso pode levar à influência dos filhotes realmente eles terem a displasia ou terem um grau maior da displasia, por causa até de uma suplementação errônea que a gente resolveu fazer. Mas né, disseram que é bom dar pescoço cru de frango. Às vezes, dependendo de qual é a composição da alimentação nesse animal, fazer essa suplementação pode levar ao agravamento de uma displasia coxofemoral. Tá? Assim como quando os filhotes, a gente observa em alguns canis, o piso é muito liso, ou então deixam naquelas gaiolas só com ferro. Os animais eles têm uma dificuldade de pisar. Então já se observa que desde o momento em que eles têm poucas semanas e começam o movimento de ambulação, lá pela terceira semana de vida, eles têm que estar numa superfície que realmente ele consiga levantar e se firmar. Se a gente deixa só no tapete higiênico, o tapete higiênico escorrega. Se vai deixar só naquele piso, às vezes aquele cimento queimado, também escorrega. O ideal é que seja um piso que esse animal consiga ter aderência. Tá? Então, a gente começa prevenindo a displasia já desde aí, em relação ao manejo. Ou seja, a cadela, durante a gestação, ela não pode ser suplementada de maneira errônea. O piso tem que ser cuidado não só depois do animal grande, quando for para casa. Mas na casa do tutor o piso é de porcelanato. Claro, vai escorregar, é péssimo. É horrível para o animal se desenvolver um piso de porcelanato. Mas assim como também é muito ruim a gente ter filhotes de 3, 4 semanas em cima só de tapete higiênico que escorrega muito. Às vezes, claro, o manejo é complicado às vezes de fazer, porque o filhote faz muito xixi, muito cocô, fica aquele caos, né? É preciso realmente usar alguns outros artifícios, mas realmente pensando nessa parte ortopédica, são manejos que a gente tem que cuidar que vão ajudar o animal mais tarde, tá? Então esse piso também cuidar desde as primeiras semanas de vida do animal até depois. Quando realmente for para a casa nova do tutor, os cães, em especial os criadores que criam cães pesados, tem que avisar, tem que cuidar com piso liso. Piso liso, né, pode predispor algumas lesões, não é legal, de repente brincar dentro de casa. Tentar sempre levar para um pátio, um ambiente áspero, onde tenha grama, para realmente brincar de bolinha. Senão, às vezes, o pessoal fica dentro de casa jogando no laminado ou jogando no porcelanato e o animal fica brincando sem parar, né? Enquanto jogar a bolinha, ele vai lá, busca, corre. E cada corrida dessas, às vezes, vai predispondo ao agravamento de uma displasia ou até pensando em alguns outros problemas, como ruptura de ligamento cruzado e alguns problemas de cotovelo também. Tá? O que mais que a gente pode falar em relação à prevenção, pensando numa doença multifatorial que piora conforme o ambiente? O sobrepeso. Em algumas raças, o pessoal gosta de ver um animal muito pesado, né? E acaba se confundindo com aquele animal ter uma boa musculatura quando adulto, confundindo com um filhote ficar com sobrepeso, ficando obeso, daí parece que é mais forte, parece que é maior, mas o animal ficar com muito sobrepeso vai realmente acabar danificando a parte articular, não só do quadril, como no caso da displasia coxofemoral, mas também das outras articulações. Então, sempre um animal com sobrepeso é um animal que, se ele já tem ali uma genética para ter uma displasia coxofemoral, talvez a gente esteja piorando o quadro desse animal quando for mais velho, tá? Outra coisa que se tem evitado é fazer também castração pediátrica. Castração pediátrica, em especial, não para raças de pequeno porte toy, mas castração pediátrica para cães grandes e gigantes costuma realmente ser um problema, porque essa parte do desenvolvimento ósseo e muscular depende dos hormônios. Então, a partir do momento que a gente castra esse animal, a gente vai mexer com a fisiologia e pode também acarretar em alguns problemas, como o agravamento da displasia coxofemoral. Tá? Como é que eu vou saber, então, que se meu reprodutor ou essa matriz tem ou não tem a displasia, ou esse filhote que eu estou entregando tem? Eu posso já fazer o raio-x nele quando ele é filhotinho ou não? Porque às vezes o pessoal pensa, será que eu já posso entregar ou não, né? Esse animal já com uma garantia. Porque o pessoal gosta de garantir coisas ao cliente, às vezes, para cativar esse cliente e às vezes acaba botando os pés pelas mãos, né? Então, o raio-x dos pais, eu sempre recomendo ter, é bom ter o raio-x dos pais.
o que se é recomendado para se dizer que esse animal é livre de displasia, tá? Para o animal ter realmente o laudo de que ele é livre, 100% livre de displasia, aquele exemplar, tem que ser uma radiografia com esse animal sedado a partir dos 2 anos de idade. Isso é para garantir que ele não tem displasia. Se esse animal já tem displasia, se a gente fizer raio-x às vezes com 6 semanas de vida, 6 meses de vida, 1 ano e meio, a gente já vai ter um raio-x de um animal displásico. Então, a gente tem que pensar também, assim, às vezes a gente até pode descartar, eu quero ficar com esse filhotinho aqui para ser meu reprodutor, para ser minha matriz. Se a gente fizer um raio-x precoce desse animal, a gente pode já, querendo ou não, doar esse animal, enfim, vender esse animal, né, com recomendação de castração, porque a gente já sabe que esse filhote, ao longo da vida, ele vai ter displasia coxofemoral. Então, aquela coisa, mas eu tenho que fazer o raio-x é só com 2 anos. Não. Se já tiver o problema, ele vai aparecer antes, tá? Mas, se a gente realmente quiser ter um laudo de livre de displasia, daí sim, a partir dos 2 anos de idade. Tá? Existe hoje em dia também um outro tipo de laudo, que pode ser usado de uma forma bem precoce para se observar o grau da displasia, que a gente chama de PENRIP. Nesse PENRIP, o animal também sedado, o ideal é fazer a partir dos 4 meses, e a partir dos 4 meses já pode ter o laudo de que não tem displasia, ou pelo menos não por causa de uma frouxidão ligamentar. Tá? Às vezes, claro, tem um problema de conformação, a bacia não encaixa direitinho ali no fêmur, na pelve, mas o que muitas vezes a gente percebe é que a displasia ela não é só da conformação, não é só o fêmur que não encaixa perfeitamente na pelve, né, na bacia, no acetábulo que a gente chama. Às vezes também é por um excesso de elastidão, esse animal ele é elástico demais. E a gente consegue saber isso já com o animal com 4 meses de vida. Então a gente consegue fazer assim, às vezes, um mapeamento para saber se esse animal ele realmente... Talvez ele vá ter, eu queria ficar com esse filhote. A gente pode ver isso antes de já ter aquele gasto enorme de criar, desenvolver todo um indivíduo para, quando eu for cruzar, só vou descobrir que ele tem displasia porque ele começou a sentar de um jeito estranho com 3 anos de idade. Não, a gente pode descobrir antes, ter um gasto menor. Isso pensando, claro, na parte de criação, né? Que eu acho que hoje aqui é o foco maior da nossa conversa, né? Então, realmente, o raio-x, ele nos dá uma segurança para quando, né, vai fazer uma cruz, o pai e a mãe não têm. O ideal é que a gente tenha radiografia de toda a genealogia, de toda a árvore para trás. Porque às vezes, como é uma doença multifatorial e são diversos genes, às vezes esse pai e essa mãe desse filhote, eles não vão ter displasia, mas às vezes o tio tem, o avô tem. E o ideal seria a gente saber toda a árvore genealógica. O que realmente a gente pode fazer, eu faço realmente uma cruza direitinho, aqui não tem, não vou agir, não sou criador de má fé, vamos assim dizer, os pais, eles estão radiografados, né, eu faço direitinho, eu faço esse controle, então até pensando na parte judicial, realmente, os pais não tem problema. O que pode acontecer realmente, mesmo cruzando cães perfeitamente saudáveis, com raio-x perfeito, mesmo assim existe um percentual que pode ter displasia. Esses filhotes podem sim ter displasia. Tá? Então, a gente sempre fala, biologia não é matemática, nada é 100% garantido. A gente não tem como garantir que não vai ter uma doença. A gente tem como realmente fazer um trabalho de prevenção. Né? Eu faço tudo para prevenir que não tenha. Inclusive, o que acontece às vezes no consultório? Porque para mim, geralmente, não vem o criador. Geralmente, para mim, vem o proprietário desse filhote ou desse já adulto, né, que foi comprado e falaram, mas me disseram que os pais tinham raio-x e o raio-x não tinha nada, que eles não tinham displasia. Eu posso processar? Já me perguntaram isso diversas vezes. Né? E geralmente eu falo, olha, dificilmente o criador, né, se o criador é ético, um criador responsável, ele vai agir de má fé, sabendo que os cães têm algum problema, e ainda mais que estão dizendo, que tem um raio-x, então realmente não é algo assim de propósito, e realmente pode acontecer sim de ter displasia, mesmo ele tendo todo o cuidado.
Tá? Então, quando aparecem esses casos, eu sempre falo, olha, não processar eu não acho certo, até porque as pessoas estão fazendo um trabalho sério, tem o raio-x dos pais, mas é legal dar esse feedback para o criador e falar, ó, dessa cruza nasceu um filhote, pelo menos o seu, tem, né, tem displasia. Esse feedback, às vezes, eu percebo que é importante também, que às vezes o tutor não passa. O tutor só fica furioso com o criador, porque o meu filhote agora tem esse problema degenerativo, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer um monte de coisa. E só que não entra em contato, às vezes, com o canil para falar, olha, né, apareceu isso, né, tô tratando, até para saber, porque tem que pensar no trabalho futuro também, né? Para que outros cães não tenham o mesmo problema. Então, a displasia, a gente tem como tomar, às vezes, todas as providências certinhas, cruzar realmente cães que não tenham displasia, cuidar o piso, cuidar tudo, e mesmo assim esse animal pode desenvolver a displasia coxofemoral. Tá? Claro, em graus, não, às vezes, não tão graves, que às vezes tem uns graus de displasia coxofemoral muito feios, mas a gente pode, sim, ter displasia num grau leve, dependendo da raça, se for uma raça mais sensível, vai ter sinal clínico igual, o animal vai se sentir desconfortável. Alguns cães são muito durões, vamos assim dizer, por exemplo, o Rottweiler que tu cria, né? O Rottweiler é super durão, para ele demonstrar que tem alguma dor, ele tem que estar já com algo muito sério. Então, esses cães, às vezes, as pessoas. Esse animal tem displasia, a gente vai descobrir que ele tem displasia por um achado. Pediu raio-x para ver alguma coisa na coluna ou para ver alguma coisa no abdômen e vai ver o quadril é horroroso. Mas o animal não reclama disso. Então, algumas raças o pessoal até pensa, mas esse cachorro aqui, por exemplo, o bulldog inglês também, a bulldog inglês não tem displasia. Só que hoje em dia, quase 80% dos bulldogs ingleses, assim, o mapeamento que fizeram, né, da OFA, eles têm displasia. Só que eles não demonstram dor. Eles conseguem viver super bem. Tá? Até agora, sim, para falar mais, depois a gente fala de toda a prevenção, o que existe de tratamento. Aqui não, o intuito não é falar como que se trata, né? Mas assim, que nem eu falei no início, a displasia coxofemoral ela não tem cura, ela é uma doença degenerativa. Né? Então, o que a gente realmente tem que pensar, a gente tem que pensar na prevenção, nessa parte de controle de quem cruzar, como fazer o raio-x, realmente de cuidar o piso liso, sobrepeso, não fazer suplementação assim da cabeça ou do que lê em grupos de Facebook. Isso costuma levar o animal, às vezes, até ter algumas doenças que poderiam ser evitadas com essas suplementações. Claro, existem tratamentos para diminuir a dor, para deixar esse animal mais confortável, mas a gente tem que lembrar que quando ele tem essa doença, ele não vai ter uma qualidade de vida boa. Tá? É claro, a gente vai entrar com anti-inflamatório, vai entrar com fisioterapia, com acupuntura, com algumas cirurgias, mas a gente nunca vai curar esse animal. Então a gente vai vender então um cão com displasia que vai dar custo para o proprietário para o resto da vida. Isso geralmente que eu acho que acaba levando aos processos, esse custo às vezes excessivo que o proprietário tem, mesmo tendo pago, por exemplo, 10 mil, 15 mil, 20 mil num filhote. Isso costuma dar problema. Então, como se a gente tiver como realmente prevenir processos, pensando nessa parte de, mas eu fiz o raio-x do pai e da mãe, eles não têm. De repente, algumas raças que são mais predispostas, em alguns canis que entregam mais tarde esse filhote, de repente entregar a partir dos 4 meses, já com um laudo do PENRIP, que pode ser feito com 4 meses de idade, mostrando que esse filhote com 4 meses ele é clinicamente e radiograficamente saudável. Isso são coisas que podem ser feitas para prevenção, né? Assim, o apanhado da displasia é basicamente isso, Thiago. Eu queria saber mais se o pessoal tem pergunta em relação à criação, realmente, à displasia. O que eu geralmente percebo no consultório é isso. O tutor vem falando, mas meu animal tem displasia, será que eu posso processar? Literalmente, eu canso de ouvir isso. Eu posso processar o canil? Eu digo, não, se tem o raio-x, não tem porquê, né? É uma doença multifatorial, é uma doença complicada, tanto para quem cria quanto para quem pegou o cachorro. É uma doença bem chata, né? Porque perde qualidade de vida e a gente não tem, assim, realmente como dar uma garantia de que não tem.
né? E tem que cuidar, às vezes, com o que fala. Fala, ah, não, mas ó, eu garanto que não vai ter. Às vezes a gente se emociona para fechar uma venda e fala, não, eu garanto Uhum. que não tem. Falou isso, já não deu É. certo. Eu recebi algumas perguntas aqui no meu WhatsApp, vou te perguntar aqui, Aham. mas boa parte dos proprietários, eu também prefiro falar proprietário do que tutor, eles quando adquirem um animal, eles não imaginam que eles vão ter gastos constantes durante anos e anos e anos. Para Sim. você dar uma qualidade de vida para o animal, eu costumo falar, até coloco nos meus contratos, que o proprietário ele tem um dever de guarda e vigilância com o seu animal para o resto da vida. Primeiro, quando um casal vai ter um bebê, você prepara o ambiente, o bebê começa a arrastar, você vai tampar as tomadas, você não vai deixar brinquedo, coisas pequenas para o bebê não engolir ou coisa parecida. Mas quando você pega um filhote, às vezes você acha que é uma pelúcia, você não cuida, você não zela, você não faz o investimento correto. E muitas das vezes você quer jogar a responsabilidade no criador de um erro de manejo seu. Ou seja, você vai ter investimento com ração de boa qualidade, com vermífugo, com vacina, com banhos, é, enfim, contratos constantes. Você vai ter que ter sempre esse trato constante com os filhotes. E toda vez você quer processar. E nem sempre o processo ele vai ser o sinônimo de sucesso, porque você pode perder aquela demanda. Eu sempre falo com os meus clientes e com os demais criadores que eles têm que ser bem honestos e tem que ter o controle rígido de displasia. Mesmo sendo doença multifatorial, quando você procura ter um controle rígido através do raio-x da chapa, eu entendi quando a senhora falou que 2 anos é a idade certa, porque seria a chapa definitiva que a gente costuma falar, né? A chapa prévia, a Isso chapa mesmo. definitiva, que você costuma ter noção, falar, opa, esse cachorro aqui é chapa A, esse é chapa B. Mas na linguagem dentre os criadores, muitos falam o seguinte: não, eu tenho um padreador chapa C, eu só não posso acasalar ele com uma fêmea chapa C, mas com a chapa A eu posso. Então muitos falam isso sem um certo conhecimento de causa. E depois vem os filhotes, e um desses filhotes pode ser que, de fato, desenvolvam um grau de displasia. Como a senhora explicou, sobre a árvore genealógica, que é uma doença multifatorial. E o que eu mais tento trabalhar, eu evito o processo de toda forma. Até quando eu sou contratado para processar alguém sobre displasia, eu tento de toda forma tentar resolver de forma preventiva, tentar descobrir ali a origem, o que pode ser feito. Existem casos extremos que eu vejo que realmente ali não houve um controle rígido de displasia ou controle rígido de acasalamento. Mas a pergunta que fizeram aqui sobre acasalamento, sobre graus de displasia. Existe ali uma proibição de grau de displasia que fala, oh, esse aqui realmente não dá para acasalar, tem que castrar, ou tem isso de chapa C com chapa A dá certo? Qual a sua visão sobre isso, doutora? Então, o que seriam as chapas, né? D e E são as displasias graves, né? Elas não devem realmente entrar na reprodução, não é recomendado. Mas existe a recomendação de que, por exemplo, realmente um chapa C pode sim ser acasalado com um chapa A. Não é o ideal, mas se tu tem um padreador ou uma matriz maravilhosa que todo o resto é ótimo, tu pode querer sim correr o risco de talvez 25, 20% da ninhada ter displasia. Tá? Mas a pessoa tem que estar ciente de que aquela ninhada, já que tu está cruzando com um animal que não é chapa A, essa ninhada ela realmente ela é mais predisposta a ter displasia. Tá? Então, assim, eu não posso sair condenando também os cães, todos os cães por terem algum grau de displasia, porque dependendo da raça não existem muitos exemplares. Então não posso condenar, mas eu também tenho que pensar direitinho nesse cruzamento. Eu não posso realmente cruzar um cachorro chapa C ou chapa B com um cachorro do mesmo grau ou pior, né? Então, assim, isso é uma recomendação. No mundo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, eu só vou cruzar cães de chapa A com cães de chapa A e o mundo é lindo, né? Mas não é isso que acontece. Realmente o que acontece tem esses indivíduos que são B e são C e estão na reprodução, mas as pessoas realmente, que nem tu falou, elas têm que ser claras, né? Elas têm que ser claras tanto com quem vai comprar, quanto com, de repente, mas
fazer vamos dizer assim, um acompanhamento mais próximo desses filhotes, dependendo para quem eles forem vendidos, ou se for vender filhote de uma cruza de chapa C com chapa A para um outro criador, avisar, ó, né? Realmente botar as coisas às claras, né? Não tentar fazer as coisas escondidas. Não falar, ah, não, os padreadores são maravilhosos, eles não têm problema algum, né? Porque não existe isso, não existe um cão com a saúde 100% perfeita. Não existe o melhor campeão de todos com tudo 100%. Mas a gente tem que saber Entendi. pesar realmente o que é o ideal, tá? Então, o Ótimo. recomendado realmente é, né? O ideal é chapa A com chapa A, mas não é isso que a gente realmente tem aí, né? Alguns clubes de cães de algumas raças específicas não permitem, né, o cruzamento de chapa C, só chapa A e chapa B, mas realmente, ortopedicamente falando, cruzar chapa D com E não é nada recomendado. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, eu só achar ela aqui, subir um pouquinho aqui. O criador pergunta aqui: tem como saber a diferença de displasia congênita para displasia adquirida? Porque com 3 anos o proprietário vai abrir um processo, mesmo você tendo um controle dos cães do canil. Ele quer saber a diferença de displasia congênita para adquirida, porque depois de 3 anos que vendeu o animal adulto, esse proprietário quer processar o criador. Um animal com 3 anos de idade, para ter uma displasia, já depende do grau, ela não tem como ser realmente, que nem eu falei, ela não é congênita ou adquirida, ela é multifatorial. Para esse animal realmente ter displasia, ele tem que ter algum gene, pelo menos, de displasia coxofemoral. O pessoal acha que, mas é tabu, não pode ter gene nenhum. Não, tem vários animais que são saudáveis, eles têm sim algum ou o outro gene de displasia. Só que vai depender com quem que esse animal vai ser acasalado, com quem que vai cruzar. E realmente pode nunca ter nenhum filhote, ou como pode aparecer. Alguém comentou agora aqui há pouco, mas tem que saber os antepassados. O ideal é saber, que nem eu falei, toda a árvore genealógica, e não só a que está no papel, não só ali 3 gerações atrás. Tem que saber também os tios, tem que saber os primos, tem que realmente saber toda a árvore para a gente dar assim, não, realmente esse animal não vai ter displasia. Mas realmente, o que às vezes falam de adquirida é essa piora da parte multifatorial, que nem eu te comentei. Excesso de peso, excesso de exercício quando o animal ainda também é muito novo, castração pediátrica, suplementação de forma inadequada, tanto quando está, né, na gestação, esses animaizinhos ainda são fetos, como depois, enquanto eles estão em crescimento. Tudo isso vai influenciar, talvez, na piora da displasia. Às vezes eu ia ter um grau de displasia leve, que esse animal talvez não fosse apresentar sinal clínico algum. Né? Então ele vai Entendi. começar a aparecer, esses sinais podem aparecer só quando eles tiverem 10, 12 anos de idade, ou podem aparecer com 6 meses. Perfeito. Compreendi. O maior tabu que eu enfrento é um conflito entre a ciência da medicina veterinária, que é uma ciência mais exata, nesse sentido que eu quero dizer, com conhecimento técnico sinófilo, e a ciência jurídica. A ciência jurídica, principalmente os juízes, eles não estão acostumados a lidar com esse nicho da criação. Por mais que um dos mercados, o segundo maior mercado que fatura no Brasil é o mercado pet, que fatura bilhões, e mesmo assim, o mercado da criação de cães, de animais, vamos falar generalizar de animais de raça, é um mercado muito grande, fatura muito, e mesmo assim o judiciário, os juízes, eles não têm um conhecimento. A maioria dos juízes imagina que criador é aquela grande loja de pet shop que vende animais, ele não conhece a realidade de um criador, nunca foi num canil, não imagina que tem canis com estruturas surreais. E um dos trabalhos que eu mais desempenho é nas audiências mostrar para o juiz e falar, olha, excelência, esse é um criador, não é explorador, não é um cachorreiro, olha a foto do canil, olha a função que ele desempenha. Para ele poder entender que nem sempre aquela ação foi ajuizada, a responsabilidade é dele. Para começar. E outra situação, tem até a ver com a castração pediátrica, eu sempre venho martelando isso, muitos criadores me procuram e falam, doutor, saiu um projeto de lei, o senhor viu, eu estou morrendo muito preocupado. Eu falo, pessoal, esses projetos de leis, eles deveriam ser feitos
com a presença de médico veterinário, de criadores, de pessoas especialistas. Porque eu vou dar um exemplo. Existe inclusive, tem um cliente, que ela está até na live aqui, ela me procurou, ela, doutor, eu revendo para pet shop, mas o estado de São Paulo tem uma lei que fala que para vender para o consumidor final que não seja criador, o filhote tem que ser castrado. E, em regra, o criador tem que vender para o pet shop com 60 dias, 50 dias de vida. Aí você tem que fazer uma castração pediátrica. Porque se a fiscalização chega no pet shop, vai multar o pet shop porque o animal não está castrado. Então, se faz uma castração pediátrica, você vai levar um problema futuro para o animal. E quem fez esse projeto de lei sequer falou assim, vamos chamar um médico veterinário, especialista, porque lá na frente, quando o criador recebeu um processo, qual foi a culpa? A culpa foi um erro feito no início. Eu falei com a minha cliente, falei, ó, infelizmente nós temos uma lei estadual em São Paulo que cobra isso. E o pet shop ele não vai arriscar de levar uma multa por causa. Então teria que ter o quê? Será que teria que chamar uma junta de veterinários, manifestar, tentar fazer um projeto de lei, fazer uma alteração? Esses projetos de leis que tem no Brasil afora, que visam acabar ou mitigar a criação, não tem nenhum médico veterinário na lista das pessoas que criaram a letra da lei. Se quer uma pessoa especialista, não tem. Eles não pensam nessa situação. Eles não pensam nessa vida digna que o animal tem que ter. Tem muitos protetores que são contra a criação, generalizam muito, falam que são exploradores de útero, mas eles não conhecem o que é a vida de um criador profissional. Quando eu vou ser contratado por alguém, de imediato, não tem como eu saber se a pessoa é um criador, um cachorreiro explorador. Eu faço uma chamada de vídeo para ver a estrutura do canil, para ver se realmente a pessoa é ou não é criador, para depois também não sair prejudicado. Então, olha essa situação de que uma castração pediátrica pode levar a problemas tão sérios quanto esses. Mas eu gostei muito da resposta. Estou aprendendo muito também aqui como criador. Vou fazer aqui mais uma pergunta que uma cliente minha também aqui. A senhora falou, depois eu vou falar um pouco sobre a OFA. Tem uma criadora minha de América, acho que é Austrália, acho que é isso, Austrália, pastor australiano, acho que é isso. E ela me mandou o site da OFA e falou, doutor, tenta fazer o meu contrato aqui com as garantias que a OFA dá. Aí eu fui dar uma lida no site da OFA, ele vem em língua estrangeira, mas ele também traduz para o português. E eu consegui fazer um pouco isso para dar um pouco de tranquilidade para o meu cliente. Eu só achar aqui onde é que está essa dúvida aqui que ela... Peraí. Pessoal, aproveitem aí para tirar todas as suas dúvidas. Segue o Instagram da doutora Alessandra. No final da live, vamos lá. Eu vou deixar salva essa live. Falem para nós o que vocês gostaram, quais são as suas dúvidas, porque é conteúdo de qualidade para vocês. Deixa eu só ver aqui. Onde é que está? Deixa eu ver aqui. Chegando. A Cláudia pergunta o seguinte. Cão com displasia leve pode cruzar com A, levando em consideração o temperamento muito bom desse cão e também que pode ter sido o manejo, tendo em vista que esse cão começou a treinar muito cedo? O que eu vou dizer? A displasia leve seria uma chapa C? Se sim, cruzar com uma chapa A, sim, pode. Pode, claro, tendo ciente que nem a gente conversou antes, né? Existe um percentual que é esperado de animais saudáveis e existe um risco de realmente a gente ter esses cães que podem nascer sim com displasia. Tá? O que eu percebo mais em relação à displasia é a gente não tem como garantir que uma ninhada vai nascer 100% sem displasia, mesmo cruzando pais que as chapas sejam A e A, que os avós sejam todos Estou A e A. interrompendo aqui. Ela conclui o seguinte, no caso, estudando a genética dos antepassados dos dois, só concluindo a pergunta dela. Mesmo estudando a genética, por ser uma doença multifatorial, pode acontecer, não é isso? Pode acontecer. Mesmo assim pode. Porque como é multifatorial e são muitos genes envolvidos, a gente não tem como mapear. E não existe ainda
um teste genético que nos mostre todos esses genes de cada um dos animais. Então, a gente não tem, de fato, como saber. Às vezes, um cruzamento para a gente ter a doença tem que ser 3, 4 genes. Às vezes, realmente vai depender dessa escolha de cruz. Às vezes, a gente vai cruzar 2 animais que a árvore genealógica, eles realmente são totalmente, são outcross total. E mesmo assim eles podem ter displasia. Realmente, como é multifatorial, a gente não tem como prever. Claro, existem situações fazendo, por exemplo, muitos inbreedings, fazendo cães que as chapas não, né, que pelo menos um dos indivíduos não seja chapa A, a probabilidade de dar problema é maior. A probabilidade da gente ter filhotes com displasia é maior. A gente trabalha só com probabilidades, a gente não pode dar certeza. Não, 100% garantido, não tem como. A gente não tem como garantir esse caso. Entendi. Ali, eu acho que a Cláudia perguntou ali, né? No caso, faria um penrip dos filhotes desse cão. Sim, é uma saída fazer o penrip com 4 meses de idade, que é a idade recomendada para se fazer o penrip com animal sedado. Com 4 meses faz penrip, deu ali realmente que não é predisposto, enfim, né? Uso esse laudo realmente para se precaver, né? Mais para evitar depois incomodações futuras, processos, enfim. O PENRIP, ele só é feito na clínica específica de forma local? Ou seria, por exemplo, possível pegar uma chapa de displasia, mandar para o especialista para fazer? Porque são poucos locais hoje no Brasil que faz PENRIP pela distância. Como é que funciona o exame do PENRIP? O PENRIP, ele é assim, hoje em dia a Universidade da Pensilvânia, que desenvolveu esse teste de raio-x, eles estão fazendo até o curso para os veterinários se credenciarem online. Então, o que se precisa ter é esse credenciamento e se fazer com um distrator, que a gente chama, que esse distrator ele vai aumentando a distância entre as patas com esse animal sedado, com a barriguinha para cima, e vai ser medida esse raio-x, ele numa posição normal e depois numa posição de distração, que a gente chama das cabeças femorais em relação ao acetábulo, a pelve. E isso daí vai ser o cálculo, vai ser utilizado para calcular. O PENRIP, realmente quem faz tem que ser credenciado, tá? Ali a Cláudia falou, em Fortaleza não tem ninguém credenciado pelo PENRIP, ou se não, realmente fazer o raio-x ventro-dorsal, o normal, de displasia com animal sedado, e mandar para laudar. Pode, por exemplo, laudar, se não quiser mandar para o Colégio Brasileiro de Radiologia, pode mandar diretamente para a OFA, se tiver o raio-x digitalizado, tá? Isso é uma coisa importante, às vezes o pessoal não sabe. Se o raio-x estiver feito da maneira direitinha, perfeita, né, que nem é recomendado para se fazer um laudo de displasia, se o animal tiver a idade de 1 ano e meio ou depois de 2 anos, ele pode ser enviado digitalizado pelo veterinário responsável para a OFA, para ter o laudo da OFA. Entendi. Fala pra gente um pouquinho sobre a OFA, doutora, que eu acho que é muito importante para todos aprenderem um pouquinho, terem um pouco da noção do que seria essa OFA, dessa organização. Ela é uma organização que visa realmente essa parte de qualidade de vida, né, de controle de doenças em especial. Na parte de ortopedia, é mais a parte de displasia coxofemoral, de displasia de cotovelo, se fala também de luxação de patela. Tá? E eles tentam mapear no mundo inteiro realmente as raças e os exames desses animais para realmente conseguir fazer um controle. E se conseguir de fato fazer esse melhoramento genético que muitas raças, ou para dizer todas elas, precisam, né? Porque essas doenças ortopédicas, elas são doenças que costumam ser degenerativas, que costumam acarretar em uma perda de qualidade de vida, né? O que mexe, querendo ou não, com toda a família desse animal. Então, essa organização realmente visa isso, visa esse melhoramento e arrecadar esses dados do mundo inteiro, de todas as raças. Então, é possível, enviando os exames, a gente tem, então, o laudo deles, de qual é o grau, vamos supor assim, de displasia, tanto displasia de cotovelo, quanto displasia de coxo femoral. A luxação de patela se faz um exame clínico, daí depois de fazer o exame clínico, se preenche realmente na OFA o questionário deles e o veterinário responsável envia
de volta esse laudo, e daí vem com o laudo da OFA sobre luxação de patela, por exemplo, que é um problema que eu vejo que está ficando cada vez mais frequente, inclusive em cães de grande e gigante porte, o que é um problema maior ainda do que quando eles são de raças toys e pequenos. E a OFA realmente é basicamente para isso, né? Para melhorar, para fazer esse melhoramento genético e arrecadando dados do mundo inteiro. O ideal é que Então, a todo OFA, mundo fizesse isso, a, a, esses exames, né? a OFA ela tem reconhecimento internacional. Exatamente. É uma Internacional. organização internacional. Certo. Vou fazer uma. Internet do ano. Eu vou fazer uma pergunta aqui, um comentário primeiro sobre tratamento, sobre prazos. A maioria das demandas, quando chega para mim, quando eu estou defendendo um criador, quando um criador quer ajuizar alguma demanda, existem pessoas que falam assim, olha, está aqui o raio-x, está aqui o laudo, e o valor, o orçamento para fazer a cirurgia é tanto. E vamos supor ali que seja um grau C, não é nem um grau E ou grau D. Ou mesmo que seja um grau E. É obrigatório a fazer a cirurgia de imediato, ou será que existe ali um tratamento preventivo através de fisioterapia, acupuntura, para que não seja preciso fazer essa cirurgia? Ou teria que ser feita uma avaliação mais concreta do caso? Como é que seria esse tratamento? A cirurgia é, É é mandatória? a principal? É mandatória? É isso? Não é. Depende realmente de cada caso, porque assim, como eu te falei, a displasia ela não tem cura. Então, se ela não tem cura, o que é o ideal, assim, o padrão ouro, tá? É que nem em humanos, coloca prótese de quadril. Prótese de quadril, o valor é absurdo e às vezes, assim, muitos cães, eles têm displasia coxofemoral e eles não têm dor. Às vezes, que nem eu falei, o raio-x, a gente vai ver um raio-x porque pediu um raio-x de, sei lá, da bexiga, queria ver com contraste se tinha ou não tinha alguma coisa, e apareceu ali ao mesmo tempo a articulação, e a articulação tá horrível. Mas esse animal não tem dor. Se esse animal não tem dor e o objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de vida, não faz sentido eu colocar um animal que não está sofrendo, que não está com dor, eu colocar ele em uma cirurgia com anestesia inalatória, um procedimento, dependendo de qual procedimento for feito, procedimento às vezes de 2, 3 horas, dependendo, tá? Realmente depende de caso para caso. A minha conduta em especial, tá? Eu primeiro falo, primeiro tratamento clínico. Teve tratamento clínico? Não teve uma boa resposta? Bom, então agora a gente pensa em cirurgia. Eu, em especial, jamais falo, com exceção de quando tem uma luxação, ou seja, tem uma desarticulação do quadril. Com exceção desse momento, a cirurgia para mim é sempre depois de se fazer algo clínico. Eu não gosto de já sair falando, não, realmente tem que operar e só operando. Ah, mas é a minha conduta clínica. E vai depender de cada animal e vai depender de cada família. Tá? Porque quando eu coloco um animal em cirurgia, não é só eu não posso olhar só para o problema que ele tem ortopédico. Eu tenho que pensar que ele tem que ter uma recuperação pós-operatória, que dependendo dessa recuperação, dependendo qual tipo de cirurgia que eu fizer, vai depender de toda a família, vai precisar fazer repouso. Se for um animal muito novo e muito louco, às vezes eu tenho que até mudar qual a cirurgia que eu vou fazer. Então, realmente é uma coisa bem individual, cada caso é um caso. Às vezes o animal tem uma displasia leve, muito leve no raio-x, mas tem uma dor absurda. E tem cães que têm uma displasia horrorosa e foi só um achado. Por algum outro motivo a gente descobriu que ele tinha displasia, mas ele não tem dor. Então, realmente é de animal para animal e existem diversas técnicas cirúrgicas para se corrigir ou para se melhorar a qualidade de vida, falando em displasia. Então, cada animal, dependendo de cada conformação, dependendo do grau de atividade, dependendo do tamanho, são muitas variáveis que vão nos levar, de fato, a fazer tal ou tal técnica. E realmente dizer, não, a cirurgia tem que ser feita amanhã e depois já tem que ficar internado aqui uma semana. Não tem, depende muito do paciente. Entendi. Chegou outra pergunta aqui, que é o seguinte. Primeiro eu costumo falar com os meus clientes, com os criadores, que
que exercício irregular da profissão é crime. Que eles não podem ministrar medicamento, não podem fazer inserções. O médico veterinário tem essa função. Mas acontece muito é o seguinte. Doutor, me falaram que estava com displasia, eu mandei dar condroitina. Então tudo do pessoal é dar condroitina, dar condroitina, dar condroitina. A condroitina, será que é de fato esse milagre todo? Ou seria só um suplemento ali para evitar isso no início? Porque eles acham que condroitina seria um medicamento milagroso. Então eu falo, primeiro você não pode fazer isso. Primeiro você tem que chamar um médico veterinário para poder fazer. Porque já é exercício regular da profissão. Então talvez você não quer reconhecer um erro ali que tem no seu plantel, para você tentar tirar um animal ali de reprodução, castrar. Me fale um pouco sobre essas receitas mágicas. Então, sobre receitas mágicas, sobre condroitinas, glucosaminas, colágeno, C2. Eu hoje, com o último paciente que eu tive no dia, eu estava falando sobre isso. Eles são nutracêuticos, eles são suplementos, eles não são medicamentos. Por que isso? Porque eles não existe até hoje nenhum estudo que se comprove que eles funcionam. Tanto em cães, gatos, quanto em pessoas. Mas eu uso pro meu quadril, pro meu joelho é maravilhoso. Sim, pra ti é maravilhoso, e quem disse que o efeito não é placebo? Porque a gente não tem, realmente, não existe ainda, não existe nenhum estudo bem delineado, bem feito, cientificamente falando, de estudos, né? Não existe nenhum estudo bem delineado que se tenha feito com esses nutracêuticos que prove que, de fato, eles funcionam. Então, o que eu faço com os meus pacientes? Eu prescrevo por 3 meses. Agora tira, depois de 3 meses, tira. Fez alguma diferença? Não fez? Então tá, então corta. Ou se quiser continuar dando, pode continuar dando. Tá? Que agora colocaram, o mocotó é muito bom. Dá que nem pra sinomose, quiabo, funciona. Quiabo. Porque ia funcionar, entendeu? Ia melhorar de qualquer forma ou ia piorar de qualquer forma. Nutracêutico é mais ou menos isso. Pessoal que trabalha com isso vai querer me matar, mas é que realmente para alguns animais não faz a menor diferença e para outros de fato faz. Porque qual é a teoria, tá? Na teoria, onde que eles agem, onde que eles funcionam? Eles funcionam melhorando a qualidade do líquido que tem dentro da articulação, tá? Só que esse líquido que tem dentro da articulação, ele é produzido pela cartilagem que tem dentro dessa articulação, tá? Se essa cartilagem já está com degeneração, já tem uma artrose, essa cartilagem não produz mais o líquido. Então, se eu já tenho uma articulação ruim, eu ficar dando, muitas vezes, não vai adiantar. Então, pode até ser, existe essa possibilidade de talvez não funcionar por isso, mas o que eu sempre falo é isso, testa 3 meses, não funcionou, não é milagroso. Já tá quase dando 1 hora da nossa live, daqui a pouco vai cair. Então eu já quero de antemão agradecer de coração o seu aceite na nossa live. Tem sido surreal absorver os seus conhecimentos. Muitíssimo obrigado. Espero, como a ortopedia na medicina veterinária e na sinofilia, na parte jurídica, é muito latente, vai ter outros temas, como luxação de patela, enfim. Vou estar marcando outras lives contigo. Pode me chamar, adoro. Muito obrigado. Pessoal, seguem a doutora Alessandra. Depois vocês falam no final da live o que vocês acharam dessa live. Quais são as suas dúvidas. E o maior objetivo sempre é transformar vocês em criadores profissionais, com a mente mais evoluída, pensando sempre na vida do animal, na estrutura do seu plantel. Então, doutora Adriana, Alessandra, perdão, muito obrigado. Tem mais uma dúvida aqui. Se a live não cair, tá? Eu vou até fazer para a senhora, mas muito obrigado de coração. Vamos dar continuidade. Eu posso já deixar então meu agradecimento pelo convite. Pode. Eu, no que eu puder ajudar, se ficou alguma dúvida, alguém não quis mandar agora, quiser depois me chamar para perguntar, eu sempre estou à disposição para ajudar o pessoal, em especial o pessoal da sinofilia. Muitos veterinários hoje em dia são contra a criação. Eu, contrário, eu gosto. Inclusive, eu com meu marido, a gente está com o início de um canil, então, assim, realmente o que eu mais gosto de ver é esse trabalho para prevenção, para realmente a gente conseguir criar cães que realmente façam parte de uma família o mais saudável possível. Então, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição.
Ah, tá ótimo. Vou fazer aqui uma última pergunta aqui. Pessoal, muito obrigado, que bom que vocês estão gostando. Toda quinta-feira vai ser o Fala Doutor, toda quarta-feira é de criador para criador. E vou voltar com a minha live ao vivo ainda no YouTube ainda. Só que eu tenho vida ainda, viu, gente? Eu tenho que viver. Não é só nossa sinofilia, não. É que a Neiva pergunta o seguinte: tem uma filhote de Bernese que aos 8 meses foi feito raio-x e acusou desvio lateral da patela em relação ao seu sulco. Foi considerado normal pela VET, orientada a refazer exame aos 18 meses. Posso ficar tranquila? Não, não pode ficar tranquila, Neiva. Luxação de patela, o diagnóstico dele é clínico, tá? Ele não é radiográfico, se no raio-x a patela já apareceu luxada, se teu filhote, infelizmente, ele já tem luxação de patela e a tendência é agravar quanto mais velho ele for ficando. Então, de repente, procurar alguém especializado em ortopedia realmente para fazer uma segunda avaliação, certo? Não espera não até os 18 meses, senão pode agravar. E o Bernese ele é muito grande. O pessoal tem que Exatamente. entender que... Pessoal, vocês têm que entender que quando vocês pensam em ser criador, ou quando vocês querem ser proprietário, é uma caixinha de surpresa. Por mais que o criador ali ele tenha todo um critério. Hoje, por exemplo, uma proprietária que cancelou a compra do cartão da minha cliente falou: ah, mas é doença genética, ela já sabia, ela vendeu um cão doente. Eu falei: não, ela não sabia. Assim, o direito fala que é vício oculto, tudo aquilo que acontece após 30 dias após a compra pode ser classificado como vício oculto, de difícil percepção ao olho nu. Por isso que a gente tem que pedir exames para saber. E um exame e um laudo, ele é mais importante para o criador, para ele saber o que está acontecendo com o seu plantel, do que com o próprio proprietário. Então, às vezes, eles acham que é má fé. Ah, é má fé, vender um cão doente. Num caso extremo, quando você pega o cão já está totalmente debilitado, é uma coisa, mas quando é uma situação que surge com o tempo, eu sou a favor de uma lei especial para venda de animais de estimação. Porque enquanto você tiver o Código de Defesa do Consumidor, que trata como vício oculto, vício aparente, tudo que acontecer pode ser classificado como má-fé. Mas enquanto não chega, nós temos que tentar sobreviver com o Código de Defesa do Consumidor e também tentar trabalhar um pouco na mentalidade do proprietário. Se ele colocar na ponta da caneta: olha, você vai comprar um animal de 3, 4 mil reais, você vai ter gastos mensais com ele, você tem que preparar o ambiente da casa, tem que tomar bastante cuidado, mas enfim. Gente, então é isso, vamos encerrar aqui a nossa live. Doutora Alessandra tem um bebê para cuidar, tem que descansar, tem um maridão. Nossa vida é essa. Eu tô só escutando aqui as musiquinhas que eles estão ouvindo ali na sala. Ela ainda não dormiu. Que ótimo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês eu agradeço. Que Siga a doutora agradeço. Alessandra e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.